Promoção Time de Ouro Ajinomoto. Entre para esse time e concorra a prêmios incríveis. Tem vale compra de R$ 1.000 todo dia, kit cozinha toda semana. Uma casa mais carro no final na promoção. Compre 2 produtos da Ajinomoto, cadastre-se no site ou envie o cupom pelo WhatsApp e vem ganhar com a gente. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, Boa noite, Angelina. Tudo bem? Boa noite, Amanda. Tudo Boa bem? noite para todo mundo, né, que está nos seguindo aí, que entrou na nossa palestra hoje. Sejam muito bem-vindos. Então, para nós fazermos a prece inicial, nós vamos ler um pedacinho do Evangelho. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazer-o progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, neste instante,
vamos elevar os nossos corações ao Mestre, rogando a Ele que derrame sobre a terra todas as suas bênçãos, que acalme nossos corações, que nos auxiliem na passagem deste momento tão complicado. Mestre Jesus, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, a tua proteção a todos os nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados. Rogamos também a proteção da espiritualidade amiga, que possa estar assistindo cada lar que nos acompanha, derramando sobre esses lares a bênção da calma, a bênção da resiliência, da renúncia, da paciência. Senhor, em teu nome pedimos para iniciar mais uma reunião na noite de hoje, levando a todos os corações os teus ensinamentos e a tua paz. Que assim seja. Angelina, está com você a palavra. Tá bom, muito obrigada. Agradeço muito a Amanda e todo o pessoal do Centro Alvorada Nova pelo convite, pelo acolhimento. Sempre sou tratada muito bem e, sobretudo, pela confiança. Porque até avisei que na mídia digital sou um fracasso, mas nós vamos dar tudo certo aqui hoje, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados aflitos, mas eu peguei o item 20, que fala sobre a felicidade. Eu não quis colocar esse tema, porque o tema é a felicidade não é deste mundo. E se eu coloco esse tema em meio a uma pandemia, com as pessoas enlutadas, com as pessoas em casa, então, assim, ia dar uma deprê, né? Então, nós vamos falar sobre a felicidade na visão espírita. Então, a primeira que eu peguei aqui foi a questão do Evangelho mesmo, né? Então, o item 20, ele fala que a felicidade não é desse mundo. Mas como assim, então, né? Eu não tenho nenhuma chance de ser feliz? E, na verdade, a gente vai entender que o Evangelho, nessa passagem, ele traz que a felicidade da forma como nós entendemos. Porque nós colocamos a felicidade na riqueza, na beleza, na juventude, no status, no poder. E realmente, dessa forma, ela não nos vai trazer felicidade. Por quê? Porque nós vamos entender que a felicidade é aquela que realmente, né, ela vem do nosso espírito, do nosso coração. E lá nesse capítulo também, ele fala assim, que nós sabemos que nós vivemos num mundo de expiação e prova. E que cada um de nós tenha a sua cota, né? Seu labor, seu trabalho, suas dificuldades. Então, a gente sabe que vai ter de passar por isso. E uma frase que eu achei muito interessante, que ele coloca assim, ó, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Porque nós temos momentos felizes, só que esses momentos são aqueles que passam. Se a gente observar a nossa vida toda, nós tivemos muitos momentos felizes, mas nós também tivemos muitos momentos dificultosos, né? Então, realmente, são momentos passageiros, não vamos ter uma vida de felicidade. E para nós que somos espíritas, isso é mais fácil. Por quê? Porque nós sabemos que nós não temos uma existência única. Para a pessoa que não entende isso aí, que acredita que a vida é uma só, é mais difícil, porque aí a pessoa realmente passa a vida inteira correndo atrás de uma felicidade que ela acha que tem de ter em uma só vida. E nós espíritas não, nós entendemos a pluralidade das existências, e a gente sabe que cada momento que a gente passar, cada existência, nós vamos nos aprimorando, nós vamos entender o verdadeiro sentido da felicidade. Aí, lá no Livro dos Espíritas, fala assim, na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta fala assim, não. Né? Então a gente vai falando, nossa, então no finalzinho a gente vai entender o porquê. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. E nós sabemos que nós estamos aqui, a maioria de nós, praticamente todos nós, vamos colocar aí 99% em prova ou expiação. Os missionários mesmo são poucos, né? E dele, porém, de nós, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.
né? Então, é uma parte muito interessante, porque cada um vai ser responsável pela sua própria felicidade. E, continuando na questão 922, ele fala assim, se a felicidade, então, terrestre é relativa à posição de cada um, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E é interessante isso aí, porque às vezes a gente pega uma mãe que tem 2 filhos, por exemplo, um exemplo mais da nossa realidade. E ela dá as mesmas coisas, dos mesmos valores para os 2 filhos. Um vai ser eternamente grato e o outro reclama de tudo, não está satisfeito com nada, né? Então, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, a todos os seres humanos? Então, ele fala assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, nesse momento agora, a gente está entendendo isso, nesse momento de pandemia, tantas pessoas que estão desempregadas, que estão passando fome, né? Então, realmente, às vezes, uma cesta básica é uma felicidade para elas. Conseguir um auxílio emergencial é uma felicidade para elas, né? Então, se a gente for pegar pelo lado material, a posse do necessário para que nós tenhamos uma vida digna seria uma felicidade. Agora, com relação à vida moral, então, né, os espíritos respondem, é a nossa consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nada, todo mundo fala, né, e as mães sempre dizem, né, é melhor se deitar a cabeça todos os dias no travesseiro e estar com a consciência tranquila. E, sobretudo, nesse momento aqui que nós estamos passando de tantas incertezas, tantas dificuldades, nós temos de ter fé no futuro, porque senão, sinceramente, as coisas não vão fluir. Continuando, então, a gente pega no livro Céu e Inferno, que ele fala, então, que para harmonizar a felicidade plena, nós temos de... não podemos harmonizar a felicidade plena com a nossa imperfeição espiritual. Ou seja, ele responde assim, a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque ele não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. É o que eu disse lá atrás sobre a questão dos 2 irmãos, né? Ou as pessoas que convivem numa mesma família, no mesmo trabalho, sempre tem aquele que acha defeito em tudo, acha dificuldade em tudo, e aquele realmente que é feliz, né? Ele consegue ser feliz com as coisas que ele tem. Aí nós passamos pelo Evangelho, passamos lá pelo Livro dos Espíritos, nós passamos pelo Céu e Inferno, aí vem Emmanuel. O Emmanuel, no capítulo 36 do livro Pão Nosso, ele fala também um pouquinho sobre felicidade. E ele fala assim, para alcançarmos a felicidade integral, é preciso abrir o coração ao amor e a mente ao conhecimento das leis divinas. E aí já vem falando da necessidade, né, de nós nos reformarmos, de nós nos espiritualizarmos. Então ele diz assim, uma passagem muito bonita, que eu vou ler só um pedacinho para não ficar muito grande. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. Muita gente desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, nada mais é do que nós temos no Evangelho, o amai-vos e instruí-vos. Nós já ouvimos inúmeras palestras que falam justamente sobre a questão mesmo de nos compararmos como um pássaro, né? E esse pássaro, ele tem as 2 asas. Uma asa da amorosidade e a asa da intelectualidade. Né, a gente fala que a pessoa realmente desenvolver os 2 lados, do amor e da sabedoria. E como diz o caso do outro, muitas pessoas às vezes desenvolvem-se muito intelectualmente, mas dizem que não acreditam em Deus, que isso não resolve nada e tal. E a gente sabe então que um pássaro com a asa só, ele não vai conseguir voar. Então, o Emmanuel ele vem trazer isso para a gente ter felicidade, nós vamos ter que saber dosar então as 2 asas do amor e da sabedoria. Depois nós temos a Joana de Ângeles, né?
que realmente tem umas lições maravilhosas, e no livro Lições para a Felicidade, ela vem falar justamente sobre a questão assim, ó, para nos ajustarmos, para sermos felizes, precisamos com urgência nos ajustarmos aos padrões do Evangelho de Jesus. Ela fala, é verdade que não se pode desfrutar de felicidade plena durante a jornada carnal. No entanto, por meio dos atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes e originadas em suas existências transatas, as existências anteriores. Então, resumidamente, ela fala assim, que a felicidade tem muito a ver com gratidão, respeito e perdão. Então, só por isso aí, né, já estava explicado para a gente a questão da felicidade. Mas aí a gente fala assim, mas então tá muito fácil para ela falar, ela está falando usando os livros da codificação, usando, como diz, os universitários, mas se eu pergunto assim, para a gente aqui no momento agora, para todas as pessoas que estão assistindo, para nós, o que é felicidade? O que é ser feliz? Né? Então, eu sei que cada um de nós teríamos uma resposta diferente. Então, a gente pegou, assim, algumas respostas que são as mais usadas comumente. Então, a primeira dela as pessoas vêm sempre pelo lado da vida material. Então, para mim ser feliz é para mim ter uma vida confortável, sem preocupações financeiras. Tem umas pessoas que passam a vida inteira querendo ficar ricos, né? Então, agora a Mega Sena está acumulada, as pessoas ficam tentando jogar a vida inteira aí, né? Nada contra, né? De vez em quando a gente faz uma fezinha também. Mas a questão é o seguinte, da gente colocar a nossa felicidade na questão do dinheiro, na questão do material. Então, as ilusões que nós temos em relação, que se eu tivesse dinheiro eu faria isso, se eu tivesse dinheiro eu faria aquilo. Inclusive tem muitas histórias espíritas sobre isso, né? E tem muitas pessoas que se escravizam e às vezes eles perdem os filhos crescendo, às vezes eles quando acordam para a vida os pais já se foram, as amizades já se perderam, tudo para criar um império financeiro, né? E, na verdade, tem até uma história linda, que a gente não vai ficar tomando tempo aqui, mas uma história espírita que fala justamente sobre o pai que levou o filho para perceber a simplicidade, a singeleza, para que ele pudesse dar valor à riqueza dele, né? Mas ele percebeu que a verdadeira riqueza era justamente a simplicidade, né? Então, tem pessoas que são felizes com pouco, com a vida financeira limitada, com a casinha singela, e outras passam a vida inteira à procura da felicidade, querendo sempre mais e mais e mais. Então, a gente conclui que a felicidade ela não pode estar nos bens materiais, né? Então, nós vamos lá, a pessoa que fala que eu sou feliz se eu encontrar a minha alma gêmea, né? Então, se eu encontrar o amor da minha vida, eu vou ser feliz. E, na verdade, a gente sabe que você está colocando a sua felicidade na mão do outro, né? Tem muitas pessoas casadas que são felizes, tem muitas pessoas solteiras que são felizes. Então, nós jamais podemos colocar a felicidade, então, no outro. Podemos perguntar também, para me ser feliz, basta eu ter a minha família e eu ter os meus amigos do meu lado, né? Então, nesse momento de pandemia agora, que a gente está vendo mais pela web, fazendo lives, então aquelas pessoas que não estão podendo visitar os pais idosos, né? Então essa questão toda é uma felicidade, né? E a gente estar com as pessoas, mas também não seria só isso, porque se a gente pega também as pessoas que estão, por exemplo, nas casas de idosos, né? Nos abrigos, então a pessoa também ter um familiar ali ser uma felicidade. Uma pessoa que é uma criança que está num abrigo, um orfanato, também seria uma felicidade. E, sobretudo, hoje, quando as pessoas são internadas e que não podem estar ali, a família do lado, a presença de uma pessoa amiga ou de um familiar seria muito importante, né? Então, realmente, estaria um momento de felicidade, a família e as pessoas do nosso lado. Outra questão também que poderia ser feliz, né, é a questão da saúde. Hoje tem tantas pessoas que experimentam as doenças crônicas, um câncer, né? E mesmo nessa pandemia agora, o Covid aí. Então, realmente, a questão da gente ter saúde nesse momento
é muito importante, né? Até porque as pessoas que têm as comorbidades estão aí nos grupos de riscos. Então, assim, na verdade, a gente fala, então, sobre a questão da vida financeira, a gente fala da felicidade na saúde, a felicidade com a família, com os amigos, a felicidade tendo o amor da sua vida, né? Mas, na verdade, né, onde encontrar essa felicidade? Onde nós vamos encontrar? Como é que eu vou ser feliz, então, aqui na Terra? Então, o Evangelho, ele vem nos falar que, na verdade, a felicidade verdadeira, ela é uma conquista do Espírito, né? É quando realmente a gente começa a entender que ela não é desse mundo. Nós temos de nos melhorarmos, nós temos de nos adaptarmos, nós temos de fazer aquela reforma íntima verdadeira e para a gente prosseguir aí. Então, ele fala assim, que tudo que nós precisamos para a nossa felicidade mesmo, plena de verdade, ela está nos nossos corações. Ela está no nosso interior. Então, é isso que precisa para a gente ser feliz. Porque senão, a gente fica procurando as coisas, a felicidade nessas coisas que nós já falamos, e, na verdade, vai dando um vazio na nossa alma, né? E esse vazio aí vai acontecer por causa das questões mesmo, das coisas materiais, porque às vezes eu não tenho o que a outra pessoa tem, né? Então vai dando aquele vazio, porque eu quero ter, eu não consigo ter, eu trabalho, não consigo, eu compro um celular aqui, aí eu pago 3 prestações, eu já quero outro celular, então eu quero sempre aquela questão do consumismo mesmo, né? Então eu não me sinto feliz e aquilo vai me dando um vazio. Outra questão mesmo é a questão do status. As pessoas hoje em dia gostam muito de, às vezes, se sobressair ao outro, né? Então, o poder, o status, eu ser chefe de alguma coisa, ou eu ser um político influente, ou eu ser aquilo, às vezes também essa procura desse status, desse poder, vai fazendo com que a gente vai ficando vazio na nossa alma. Tem outras questões também aqui, nós não estamos aqui para criticar ninguém, é a questão da busca incessante pela beleza, né? Então, pessoas que jamais estão satisfeitas consigo mesmo, tá sempre ajeitando uma coisinha aqui, outra ali, tá? Então, essa busca incessante pela beleza também faz um vazio na nossa alma. E também a questão de colocar a felicidade na mão do outro. Tem pessoas que se anulam em função do outro, né? E isso também causa um vazio. Então, tem um palestrante que eu gosto muito, um palestrante escritor, que chama Marlon Reikidal, acho que a maioria de vocês conhece. Então, ele falou numa palestra que eu achei muito interessante, que nós estamos vivendo um momento que pode ser chamado da incrível geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. E eu achei isso muito legal, né? Nós vivemos num momento de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. E é isso que a gente vê nas redes sociais, né? Pessoas sempre postando fotos linda, maravilhosa, maquiada, feliz, mas realmente, será que é feliz? Inclusive tem um estudo, né, que fala que as pessoas que postam muitas fotos, tanto de casais como de família, às vezes querem mostrar uma coisa que não é, na verdade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. E o fato da gente ter essa geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados é que leva, infelizmente, o Brasil hoje a ser o 8º no mundo no ranking de suicídios, né? Porque vai indo, chega um momento que eu estou muito infeliz, né? E aqui nós não vamos falar sobre o suicídio direto, porque dá outras palestras, né? Futuramente. Mas nós vamos falar sobre o suicídio indireto. Porque, na verdade, se nós formos avaliarmos a nossa vida, vamos pegar aqui, não vamos pegar nem 6 meses, vamos pegar 2 meses atrás, né? Antes dessa pandemia, antes de fechar tudo e todo mundo ter de se recolher dentro dos seus lares. Nós vamos pegar isso aí, nós vamos ver que nós estávamos suicidas indiretos. Né? Nós já vimos a questão do suicídio direto e indireto. Por que nós estávamos suicidas indiretos? Porque nós estávamos nos suicidando em questão de alimentação. As pessoas não estavam tendo cuidado com a sua própria alimentação. Eu comia qualquer coisa, em qualquer hora, quando dava, quando eu podia. Então, não tinha tempo de fazer uma comida saudável dentro da minha casa. Então, a gente comprava tudo fora ou fazia de qualquer jeito, cada um se vira. Ninguém estava tendo aquele hábito de sentar à mesa com a sua família,
né? Então, de uma forma ou de outra, nós estávamos nos matando por questão de alimentação. Também pelo tempo, ou melhor, pela falta de tempo, né? Porque é uma correria tão grande no dia a dia, quando você chega, toma um banho, deita e fala assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida hoje? Eu nem vi meu filho, né? Eu nem liguei para minha mãe, eu nem falei com a minha vizinha, nem perguntei se o filho dela melhorou, porque a gente não tem tempo, a gente tinha uma falta de tempo, né? E outra questão, o consumismo. Então, assim, a televisão a todo momento, passa Dia das Mães, já vem a festa junina, já vem o Araguá, já vem Dia dos Pais, já vem Dia da Criança, e já vem Natal, e é aquele estímulo de consumismo, e o menino sempre querendo um tênis da moda e querendo um celular novo, e eu tenho que trocar a televisão. Então, assim, uma questão de trabalhar em torno de ter um material que nós já vimos lá atrás que realmente não é o que nos traz felicidade. E, sobretudo, a questão de trabalharmos em nós mesmos os nossos sentimentos, né? Nós estávamos, assim, em tanta correria, porque a gente não fazia o retorno em nós mesmos do rancor, da mágoa, daqueles sentimentos que iam ficando. Então, na verdade, nós estávamos suicidas, né? E, de repente, eis que vem uma pandemia que ninguém esperava, uma coisa assim que veio de repente, e na escola, e a Amanda sabe, também trabalha em escola, a gente fala que a gente faz uma parada pedagógica, né, Amanda? É, Então, nós tivemos de fazer uma parada pedagógica. E essa parada pedagógica foi para nos recolhermos em família e começarmos, na verdade, repensarmos a nossa vida, né? O que nós estávamos fazendo nas nossas vidas? Então, de repente, nós tivemos tempos de conversar mais, né? Nós tivemos tempo de sentar em família, de repente, nem que seja, não posso ir na casa de fulano, mas eu vou ligar, nossa, há quanto tempo não vejo, né? Como é que a pessoa deve estar em casa, porque não está trabalhando nesse momento, então eu vou falar com ela. Então, aproximarmos mais das outras pessoas. Nós tivemos tempo de ler mais, né? Às vezes, aqueles livros espíritos que a gente vai no congresso e fica tudo animado e compra um monte, e ele fica lá o ano todo dentro do armário, de repente tivemos tempo de ler mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho. Nós tivemos tempo de cozinhar. Olha, o celular caindo. Nós tivemos tempos de aprender a fazer aquela receita que estava há anos guardada, que eu sempre falava, vou fazer, e nunca fiz, né? Então, de repente, eu tive esse tempo de estar cozinhando para minha família. Ver um filme com os filhos, há quanto tempo, né, que nós nos sentamos em família, vamos assistir o Nosso Lar, vamos assistir um filme que eles acham que é legal, né? Então, esse tempo de ficar todos ali juntinhos, então foi uma parada pedagógica realmente. E, mais do que nunca, nós começamos a valorizar um abraço. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de abraçar. Lá na escola, toda segunda-feira a gente faz um momento de acolhida, então a gente faz uma prece, né? E as coordenadoras geram uma mensagenzinha, e a gente abraça muito, né? Vamos abraçar todo mundo para começar bem a semana. E de repente, não podemos mais abraçar. Que falta que faz um abraço. Aperto de mão, brasileiro sem pegar na mão, como é que é isso? Né? É uma coisa muito estranha. Então, companhia, né? Tanto que é bom a gente falar, sábado eu vou na sua casa, posso ir aí, como é que tá? Festas de família, né? Que muita gente fala, odeio festa de família, é uma canseira. E hoje está todo mundo doido para ter um almoço na casa da vovó, na casa da tia, para todo mundo se reunir novamente, né? Então, nós começamos a valorizar muitas coisas que a gente não estava valorizando. Inclusive, uma coisa que eu sinto muita falta é das reuniões dos centros espíritas, né? Tanto eu frequento o Allan Kardec, estava lá fazendo palestra no Alvorada Nova, então, assim, realmente, os primeiros dias eu fiquei, assim, perdida, quando dava a hora da reunião, o dia da reunião, né? Então, assim, parece que a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, a gente passa a valorizar mais aqueles momentos ali. E eu tenho certeza que quando falar assim, podemos voltar para o centro espírita, vamos voltar, tudo vai ter casa cheia, né? Porque vamos valorizar esses momentos. E, sobretudo, nós tivemos nesses momentos assim, a chance da gente colocar em prática a questão 919 do Evangelho,
né? A do Evangelho, do Livro dos Espíritas, desculpa. Então, lá fala qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E aí vem a resposta que todo mundo já conhece, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, na verdade, é o momento que nós temos agora de estarmos em casa, estamos conhecendo a nós mesmos. E isso aí está acontecendo o quê? Está aparecendo muita coisa boa e está aparecendo muita coisa ruim, né? Então, nós vimos aí uma reportagem falando assim que existem laços que estão se fortalecendo e existem laços que estão se rompendo, né? Porque, infelizmente, é como se diz, as máscaras caíram e agora a pessoa fica ali e às vezes parte para a violência. Infelizmente, a gente acompanha aí a reportagem e sempre fala, então, que aumentou muito o número de violência doméstica. Também a questão da violência infantil e dos idosos, né? Então a pessoa fica dentro de casa, perde a paciência e sai realmente praticando a violência. Outra coisa também que aumentou, infelizmente, foi a questão do feminicídio, né? Porque, infelizmente, mais mulheres estão morrendo e já estava antes e agora está aumentando ainda mais. E também a questão do abuso, né? Infantil, a pedofilia. Então, infelizmente, nesse momento de pandemia, que nós poderíamos realmente estar usando isso para conhecermos a nós mesmos, às vezes a gente está colocando para fora, como diz, os resquícios anteriores, primitivos das nossas outras encarnações, né? Nós temos de tomar esse cuidado. Então, eu trouxe uma história que eu achei muito legal, que nós trabalhamos um dia lá na escola, num trabalho coletivo. E eu achei muito pertinente com relação ao que nós estamos falando hoje. Então, é um autor desconhecido e vocês podem encontrar ela na internet, ou Segue a Parede, ou então A Janela, tá? E eu vou pedir licença porque eu vou ler, tá bom? Devagarzinho para todo mundo entender. 2 homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto de hospital. Um deles podia sentar-se na cama durante 1 hora, todas as tardes, para que os fluidos circulassem nos pulmões. Sua cama estava junto da única janela do quarto. O outro homem tinha de ficar sempre deitado de costas. Olha a situação, né? Os homens conversavam horas a fio. Falavam das suas mulheres e famílias, das suas casas, dos seus empregos, onde tinham passado as férias. E todas as tardes, quando o homem da cama perto da janela se sentava, passava a descrever ao seu companheiro todas as coisas que conseguia ver do lado de fora. O homem da cama do lado vivia à espera desses períodos, de 1 hora, pois o seu mundo era alargado e animado por toda a atividade e cores do mundo de fora da janela, a qual dava para um parque com um lindo lago. Patos e cisnes chapinhavam na água enquanto as crianças brincavam com seus barquinhos. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores do arco-íris. Árvores velhas e enormes acariciavam a paisagem e uma tênue vista da silhueta da cidade podia ser vista no horizonte. Enquanto o homem da cama perto da janela descrevia isso tudo com extraordinários pormenores, o homem do outro lado do quarto fechava os olhos e imaginava a pitoresca cena. Um dia, o homem perto da janela descreveu um desfile que por ali passava. Embora o outro homem não conseguisse ouvir a banda, conseguia vê-la e ouvi-la na sua mente, enquanto o outro a retratava através de palavras bastante descritivas. Dias e semanas se passaram. Uma manhã, a enfermeira chegou ao quarto trazendo água para o banho dos dois e encontrou sem vida o corpo do homem perto da janela, que falecera calmamente enquanto dormia. Ela ficou muito triste e chamou os funcionários para levarem o corpo. Logo que lhe pareceu apropriado, o outro homem perguntou se podia ser colocado na cama perto da janela. A enfermeira disse que sim e fez a troca. Lentamente e cheio de dores, o pobre homem então ergue-se, apoiado nos cotovelos, e olha para o lado de fora da janela que dava
afinal, para uma enorme parede de tijolo. Então o homem perguntou à enfermeira: o que teria levado o meu falecido companheiro a descrever-me coisas tão maravilhosas do lado de fora, se tudo que ele via eram tijolos? E a enfermeira respondeu: meu bom homem, nem sequer tijolos ele via. Ele era cego. Talvez estivesse apenas querendo infundir-lhes coragem. Então, eu achei muito legal, porque tem um palestrante que ele usa muito uma frase, que é o Simão Pedro, ele fala assim, que nós somos individualidades vivendo sem individualismo. Olha que pessoa maravilhosa, descrevendo coisas maravilhosas para alguém que não poderia nem como de sair da cama, né? E na verdade ele era cego. E nós, nesse momento de pandemia, o que nós estamos fazendo para infundir coragem nas pessoas? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e de não ficar vendo muitas notícias ruins. Né? Porque teve uns dias aí que falava de coronavírus 24 horas na TV. Então você via aquilo de manhã, via na hora do almoço, via à noite. Então você ficava com aquilo na mente. Tá? É lógico que nós temos de ficar informados, mas nós não precisamos ficar o tempo todo falando de coisa, né, ruim. Não ficar repassando fake news. A gente recebe tanta coisa que a gente não sabe que é verdade, fica repassando para as outras pessoas e às vezes apavorando, às vezes a pessoa não está bem, está depressiva, a gente faz piorar o estado, né? E também não estimular polêmicas em relação à violência. Nós estamos vivendo um período de polarização política, né, infelizmente, e isso aí às vezes a pessoa fica vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, estimulando a violência, estimulando um contra o outro. Então, o que nós possamos fazer como o cego da mensagem, né? Que nós possamos incentivar coragem para as outras pessoas. E, assim, já caminhando para o final, se a gente for observar hoje, então, essa questão de ver as coisas com os outros olhos, a gente pode sair lá fora hoje e falar, nossa, hoje as estrelas estão mais brilhantes. Mas será que, na verdade, não é porque eu estou tendo mais tempo de olhar o céu? Às vezes eu estou tirando um tempinho maior para olhar o céu. Né? Eu posso também... Nossa, os pássaros estão cantando mais. Às vezes sou eu que parei para ouvir mais, né? Agora eu estou reparando, nossa, tem um ali que mora ali no meu quintal, ó, ele canta de manhã, olha que lindo, né? Então a gente está parando para pensar e para ver as coisas de uma outra forma. E os rios estão mais limpos, né? Porque as pessoas estão jogando menos lixo, tem menos pessoas na rua, então tá tudo melhor. E também a gente pode ver também que hoje nós somos obrigados a sair de casa mascarados, todo mundo de máscara, mas nós estamos aprendendo a levar o nosso sorriso para os olhos. Porque às vezes a gente faz um sorriso sem graça para as pessoas e o sorriso nem alcançava os olhos. Né? E agora a gente tem de aprender a sorrir com os olhos. Então, assim, já caminhando para o final, né? Não sei como é que está o tempo aí, Amanda. Nós vamos fazer o seguinte, então, que, na verdade, então, pegando por tudo que nós falamos, da codificação espírita, em relação à felicidade, tudo que nós necessitamos para sermos felizes está em nossos corações, está em nós mesmos. É para a gente parar, pensar como é que nós estamos aí, o que nós podemos fazer para melhorar e seguir em frente. E eu achei muito interessante uma frase que eu achei num texto espírita também, que fala assim que não existe um caminho para a felicidade. Porque a felicidade é o caminho. Olha que coisa mais linda, né? Então não adianta a gente ficar procurando aí onde que está o caminho da felicidade, não. A felicidade é o caminho. E todo mundo que me conhece sabe que eu gosto, sim. Sempre que eu gosto de falar, eu gosto de terminar com uma música. Às vezes é porque eu não sei cantar, né? Às vezes pode ser um trauma de infância. Então, como eu não sei cantar, eu gosto muito de usar uma música para finalizar. Então, uma música que eu acho assim que vai abranger tudo que nós falamos aqui hoje é uma música do cantor Daniel, que chama-se Pra Ser Feliz. Né? Depois eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês. Eu achei linda, tem tudo a ver. Inclusive, ele fala assim, ó, para ser feliz, do que o ser humano necessita?
O que é que faz a vida ser mais bonita? Aonde a resposta está escrita? Então, que nós possamos realmente aproveitar esses momentos que nós estamos recolhidos e pensar mais no outro, porque eu cuido de você, você cuida de mim, nós todos nos cuidamos, né? E que realmente procuramos a felicidade dentro de nós mesmos, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Escutando sua palestra, Angelina, me lembrei de quando era pequena ainda, que estudava numa escola espírita e toda segunda-feira tocava uma musiquinha que a gente cantava. E ela fala assim: perguntei para o céu, perguntei para o mar, para o mágico chinês, mas é que ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar. Até que um anjo me Que lindo. disse que ela existe e que é bem fácil encontrar. Bem lá no fundo do peito, onde o amor é feito, é só você se entregar. E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar. Então, a gente já Que lindo. sempre presenteado e agraciado, né? Pelas músicas, pela doutrina espírita. E nesse momento, tenho certeza que as suas palavras trouxe para todos os nossos corações aflitos mais coragem, né? Coragem, pensarmos que tudo passa. Como diria Chico, tudo passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Todas passam e que nós possamos passar por todos esses momentos da melhor maneira possível, buscando a verdadeira felicidade que com certeza está dentro de cada um de nós, né? Então, diante dessa bela palestra, vamos voltar as nossas energias ao Mestre. Vamos imaginar um céu bem estrelado, limpinho, com muitas estrelas. E vamos imaginar a imagem serena de Jesus a nos dar as mãos. Aceitando esse convite, rogamos a Ti, Pai amado, que caminhe junto à humanidade. Rogamos a nossa querida benfeitora, Maria de Nazaré, protetora espiritual do planeta Terra, que possa nos amparar, que possa nos proteger, que possa nos cobrir com teu manto de amor, de misericórdia. Mestre amado, como somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo dom da vida. Somos gratos pela oportunidade de nos renovarmos. Como tua bondade é grande, Mestre, que vendo que caminhávamos para um rumo sem volta, nos trouxe a reflexão em nossos lares, a reflexão junto à nossa família, a reflexão sobre os seus verdadeiros mandamentos e sobre o verdadeiro sentido da vida. Mestre, diante de ti, lhe rogamos ainda que a espiritualidade amiga se faça presente em cada lar, Senhor, fluidificando as águas, colocando os imunizadores necessários para cada uma que fizer uso, possa sentir a melhora de ti e por ti. Mestre amado, agradecidos por mais esta oportunidade, gratos pela vida, pela oportunidade de respirar, de caminhar, de viver, encerramos mais um encontro da noite de hoje, debaixo de vossa santa e divina paz. Que assim seja. Angelina, muito obrigada. Eu agradecemos imensamente. A todos uma boa noite. Que o Mestre Jesus possa amparar a cada um de nós. E nos encontramos aqui novamente na sexta-feira, às 7h20. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Com Deus.